Olá, internautas, sejam bem-vindos a um novo episódio do Pode Já, o podcast do site jamildo.com, sempre com uma figura brilhante aqui como convidado. Hoje a gente tem a presença ilustre do ministro da Previdência, Volney Queiroz, caruaruense, pernambucano, que está brilhando no cenário nacional. Pegou um abacaxi tamanho de um bombe no meio do caminho aí, mas está se saindo muito bem. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme, uma honra tê-lo aqui em nossos estúdios. Jamildo, a honra é toda minha. Eu estava devendo essa visita a você, a gente tinha combinado isso ano passado, e eu estou aqui à sua disposição dos seus seguidores, leitores, ouvintes, telespectadores, para que a gente possa fazer um papo aqui útil, agradável e esclarecedor para aqueles que lhe acompanham. Então, espero estar aqui à altura do seu podcast e quero dizer o seguinte, para começar, que eu sou ministro da Previdência Social. Então, é um ministério que tem nome e tem sobrenome. Então, eu gosto sempre de dar o sobrenome do nosso ministério, porque não é uma questão só de semântica, é uma questão de base e de estrutura do significado real do nosso ministério. Então, estou à sua disposição, às suas ordens. Muito bom. Faz tempo que a gente não se vê, é um prazer renová-lo, encontrá-lo. E, olha, zero bronca, porque a gente sabe o tamanho da sua responsabilidade. Quem sou eu? Minha vontade de ficar chateado. O senhor aqui manda e já está convidado para novas oportunidades. Olha, a gente está no meio da janela partidária, né? O senhor pretende deixar o Ministério em abril para disputar as eleições em 26? Já há uma definição sobre uma eventual substituição na pasta ou é algo muito precipitado? Não, está no tempo de se discutir isso. Eu sou ministro do presidente Lula, da Previdência Social, sou pré-candidato a deputado federal, estou no PDT a vida toda, né? Está fora de moda, mas eu sou do mesmo partido desde que cheguei na política. Então, aos 18 anos me filiei ao PDT. Todas as minhas disputas, todos os meus mandatos e todos os meus cargos foram no PDT. Então, tenho 30 e tantos anos de partido, não penso em sair do PDT e espero decidir isso nos próximos dias, né? Não posso nem dizer que são nos próximos meses, que eu tenho até o prazo de 3 de abril para ter essa decisão tomada. Estarei em consonância com o que pensa o governo, o presidente Lula, nosso campo, que for mais interessante, importante, relevante para esse campo político que hoje eu represento, eu farei. Então, eu me lembro que o doutor Armando Monteiro Filho, que você conheceu muito bem, entrevistou muito, que era um grande amigo meu e foi do PDT durante muitos anos, ele foi ministro de João Goulart, né? Ministro da Agricultura de João Goulart. E ele faleceu já idoso e sempre tinha essa apresentação, o ex-ministro João Goulart. Então, eu, sendo ministro do presidente Lula, tenho muita honra, porque sei que isso vai constar no meu currículo e é digamos assim, um traço que vai me acompanhar durante a vida toda. Portanto, quero fazer jus a essa confiança que o presidente depositou em mim. Estou fazendo um esforço hercúleo para poder dar conta do recado, né? Eu não sei se você acompanhou ali, mas creio que sim. Eu fui escalado pelo presidente Lula para ser ministro da Previdência Social na maior crise do governo. Exato. E na maior crise da história da Previdência Social. E ele me chamou, modéstia à parte, porque eu sou um político que tenho trânsito na esquerda, na direita, tenho uma vida política inatacável, então tinha que ser alguém com esse perfil para poder encarar aquela dificuldade e aquele desafio. E ele me fez algumas recomendações no dia que me convidou, que era cuidar dos aposentados, que era ir atrás de quem fraudou os aposentados e garantir que nenhum aposentado ficaria no prejuízo. Então, esses foram os recados, né, que não são recados, são determinações do presidente no dia que eu fui convidado para ser ministro. E eu não tive direito a fazer uma festa, eu até brinquei com o próprio presidente e com as pessoas mais próximas, dizendo todo mundo que é convidado para ser ministro faz uma posse solene no Palácio, faz uma festa com a imprensa, assina a posse ali,
com o presidente, mostra aquele termo de Diploma. posse, e com aquela festa, de noite faz um jantar em Brasília com os correligionários, com a família. Eu não tive direito de nada disso. A minha posse foi a assinatura junto do presidente, uma tapinha nas costas, dizendo, vamos, pega no serviço aí, tem muita coisa para fazer. Então, foi uma circunstância muito, muito difícil, aquele dia 2 de maio, para mim, mas também significou uma responsabilidade e digamos, um upgrade, né, para não usar uma palavra em inglês, uma subida de degrau na minha caminhada política, e eu levo muito em consideração aquele momento como um marco de crescimento e de oportunidade para mostrar o meu trabalho. Então, estou dedicado, construí uma equipe competente no Ministério, estou com alguns deles aqui no estúdio, e esse time está me ajudando muito a gente fazer um legado, deixar um legado na Previdência Social de governança, de integridade, de transparência, para que a gente possa falar da Previdência, Jamildo, com o que ela representa de fato para o Brasil. Normalmente, as pessoas falam de Previdência Social sempre falando de fila, falando de fraude e falando de reforma. Ou então pela ótica do investimento, né? Que onera, não é? Exatamente. Ou então do gasto. São 4 coisas. Você completou muito bem. Mas poucas pessoas falam que ninguém lembra da Previdência Social no churrasco de domingo. As pessoas só lembram da Previdência Social quando não podem mais trabalhar ou quando chegaram a uma determinada idade e que se aposentam e a Previdência Social é que garante o sustento daquela família, ou quando o mantenedor da casa morre e que é a pensão da Previdência Social que fica sustentando a família na ausência do mantenedor, ou quando o trabalhador se acidenta, que a Previdência Social continua pagando, porque enquanto ele se recupera. Então, em cada momento importante da vida, tem o braço da Previdência Social. Para você ter uma ideia, tem 118 milhões de pessoas abrigadas, protegidas pela Previdência Social. São 77 milhões de pessoas contribuindo para um dia se aposentar. E é 1 trilhão e 149 bilhões de reais investidos na economia brasileira anualmente. 84 bilhões por mês, Jamildo. Em 70% dos municípios brasileiros, é a maior entrada de dinheiro da Previdência Social, não é do FPM. Então, é esse dinheiro da Previdência que gira tem, a economia, em média, R$ 1.800 de vencimento. Ninguém poupa R$ 1.800. Então, esse dinheiro vai todo para a microeconomia das cidades, para o mercadinho, para a farmácia, para o cabeleireiro, para o açougue. Então, esse dinheiro está fazendo a economia brasileira girar. Mas, no entanto, quando se fala da Previdência, só se fala do aspecto negativo da Previdência. Nós temos um tesouro, que é o maior programa de proteção social do planeta, assim como o SUS, que é uma coisa gigantesca e que nenhum país do mundo tem na abrangência e na universalidade do atendimento, como tem o SUS. Também a Previdência Social brasileira é única no mundo e é um espelho para muitos países. Os países da África procuram a gente para saber como é que a gente implantou, para saber detalhes, porque estão incipientes ainda em Previdência Social. E o Brasil tem mais de 100 anos de sua Previdência. Então, eu me sinto muito animado assim, para falar da Previdência Social, fazer propaganda da Previdência Social, porque a gente conversava aqui antes de iniciar o programa, falando desse novo cenário do trabalho, né? Dos microempreendedores individuais, dos motoristas e entregadores por aplicativo, que estão num limbo, aí que nem são CLT, nem são empresários. O que é que eles são, né? E qual é a proteção social dessas pessoas? Então, o nosso interesse, o nosso desejo é trazê-los para algum tipo de proteção social. Eles precisam ser protegidos. Não é que a gente queira que eles paguem mais um encargo para tirar mais dinheiro deles. Não, a gente quer que eles tenham a possibilidade de, em se acidentando, eles terem uma previdência social para custear a sua vida enquanto ele se recupera. E se acontecer uma coisa mais grave, que eles possam deixar uma pensão para os seus familiares. Então, é isso que a gente quer, abrigá-los nesse teto da Previdência Social. Aí a gente só consegue fazer com que essas pessoas se sintam atraídas para a Previdência Social se a gente falar bem da Previdência Social. Para poder esse povo se sentir
atraído e com vontade de começar a contribuir com o sistema de previdência para um dia poder se aposentar ou para ficar protegido por esse sistema de proteção social que é a Previdência Social brasileira. Perfeito. Olha, em relação Já comecei falando muito, né? Nada, de forma alguma, fique à vontade. Em relação à festa, eu vou lhe dizer, se eu for crente, o melhor está guardado para o final. Fique tranquilo, porque às vezes não acontece na hora que a gente imagina, mas pode, com certeza, no final, você sair muito melhor do que entrou. Isso é que é o mais importante. Eu estou com essa esperança. Pois é. Olha, quando você fala de Previdência, o seu entusiasmo é contagiante. Eu fico feliz de ouvi-lo. Mas, ao mesmo tempo, eu lhe pergunto, porque eu vejo isso nos jovens, né? Como é que faz para essa juventude que está um pouco desalentada? Eles não acreditam que vão se aposentar por conta das mudanças da sociedade, dos mecanismos de produção, de contratação, de tudo. O que é possível dizer para esses jovens que estão aí na metade do caminho, que é uma época, você foi jovem, eu fui jovem, a gente sabe o quanto a gente fica aflito. Como é que vai ser o dia de amanhã? Como é que a Previdência pode inseri-los? Pois é. Nós temos um programa no Ministério que é ainda incipiente, mas eu espero que ele possa ter uma abrangência maior, que são os Poupadores do Futuro, que é um programa onde o Ministério faz exposições nas escolas sobre a importância da poupança, que é a Previdência Social. Então, eu tenho esperança de que a gente possa ampliar essa propaganda para fazer com que o jovem, que quando é adolescente, quando é jovem, não pensa nem nesse assunto, que ele saiba que ele tem que planejar uma aposentadoria, um formato que possa garantir a sua sobrevivência no futuro. E aí eu conto uma história, que eu vou aproveitar e repetir para você aqui, que é uma história que o nosso amigo Renildo Calheiros me contou e que eu acho genial, e eu conto sempre. Figuraça. Ele disse que o sujeito chegou numa mercearia, numa venda, né, como a gente fala aqui, com um cavalo e desceu, e todo mundo calado. Ele disse: esse cavalo meu é bom demais. Eu não vendo esse cavalo por dinheiro nenhum, eu não troco, esse cavalo é muito bom e tal. Todo mundo calado ali. Aí passou. No outro sábado, no outro final de semana, ele chegou lá de novo. Cavalo bom demais, rapaz. Esse cavalo é bom demais, e eu não vendo, eu não troco, o cavalo é muito bom. E assim, uns 4 finais de semana. No quinto, o sujeito disse: eu quero comprar esse cavalo. Aí negociaram, ele vendeu o cavalo. No 6º final de semana, o cara voltou lá. Disse: o cavalo é ruim demais. Cavalo duro, espantado com tudo, come muito, cavalo desobediente e tal. E no outro final de semana foi lá falando mal do cavalo, disse: eu vou vender. O que é que eu faço para vender? Chamou o cara que tinha vendido para ele, falou: o que é que eu faço para vender? Ele chamou no ouvido dele, disse: a primeira coisa que você tem que fazer é falar bem do seu cavalo, se quiser vender. Então, veja, o meu cavalo, que é a Previdência Social, não é um cavalo ruim, comedor e desobediente, não, é um cavalo bom. Então, eu tenho que falar bem do meu cavalo, eu tenho que falar bem da Previdência Social, fazer essa propaganda que eu estou fazendo e pedir à imprensa, e aí você tem um papel fundamental nisso, não somente você, mas por onde eu tenho andado no Brasil, eu tenho pedido para que a imprensa fale bem do nosso cavalo, fale bem da Previdência Social, porque só tem um jeito da gente conquistar esse jovem para participar do sistema previdenciário, para se inserir no sistema previdenciário e contribuir, é se ele acreditar que esse sistema é saudável, é sadio e é longevo. Ou seja, tem gás para chegar na velhice dele com condições de pagar a aposentadoria dele. E o meu trabalho é fazer com que isso ocorra agora, que as contas sejam positivas, que o sistema seja um sistema blindado para a corrupção, contra a corrupção, que a gente consiga fazer com que o sistema seja transparente, seja um sistema justo, que a pessoa que tem direito ela possa acessar os benefícios e as pessoas que não têm direito não possam acessar os benefícios, porque a gente fazendo isso, a gente tem condição de pagar mais gente, a gente tem condição de pagar melhor e tem condição de garantir que esse sistema de previdência seja permanente, que ele não sofra qualquer tipo de ataque. Porque, veja, quando se fala em reforma da Previdência, é importante dizer que qualquer reforma de Previdência é sempre para aumentar a alíquota ou aumentar o tempo de trabalho para se aposentar ou aumentar a idade. Sempre vai ser ruim para o trabalhador. Então, é um tema que se fala assim como se fosse uma coisa simples, mas vai ser sempre mais danoso. Reduzir benefício não pode não, né? Não.
porque já é um direito adquirido. Aham. O que se fala é aumentar o tempo de contribuição, aumentar a alíquota ou a idade. São sempre 3 coisas muito ruins para o trabalhador. Então, é muito melhor a gente conseguir organizar o sistema do jeito que ele está, para garantir que, nesse formato atual, a gente consiga ter um sistema saudável, sadio e permanente. Perfeito. Ministro, o senhor falava aí de algo que é bastante importante, que é a necessidade de conscientização. Me veio aqui à memória uma conversa recente que eu tive com um jovem de 60 anos, na casa dos 60 anos, reclamando, poxa vida, trabalhei muito, trabalhei um bocado, e aí fui receber uma miséria, não estava querendo receber pelo teto, mas não contribuí pelo teto. Então, como é que faz para isso ficar claro para as pessoas? Então, de antemão, eles fazerem essa poupança que o senhor falava aí. Tem como? Veja, cada um tem que fazer sua própria aposentadoria. As pessoas não podem esperar que vão se aposentar pelo teto quando não contribuíram pelo teto. Uma questão de justiça social, né? E outra coisa é o seguinte, que a aposentadoria, ela é, em tese, para você manter o padrão que você tinha quando você se aposentou. Então, você não vai se aposentar para comprar uma casa na praia, para comprar... Quem tem um carro ter 2, nem para quem tem uma casa na praia comprar um sítio, nem para quem tem uma casa de um pavimento comprar uma casa de 2 pavimentos. A aposentadoria é para manter aquele padrão que você adquiriu durante aquela vida. Então, a ideia da aposentadoria é essa. As reformas, últimas reformas, já fizeram com que houvesse uma redução a partir da aposentadoria desse padrão. Quer dizer, ela já deu uma encolhida no cálculo, a pessoa já não fica com o mesmo valor. Então, é por isso que eu digo, quando falar de reforma, pensem 2 vezes, porque ela é sempre muito ruim. Eu fui fazer uma visita em São Paulo, numa agência, e uma senhora me chamou, e trêmula, chorosa, triste. Aí eu estava com a jaqueta de ministro, que tem um brasão da República, tem um nome ministro aqui, tem um nome Previdência Social, tá? Ela viu que eu era alguma autoridade lá do Ministério, não sabia bem quem eu era, não me conhecia. Eu disse, o que é que está havendo? Ela disse, eu perdi meu marido faz 2 meses. Eu disse, meus sentimentos. Ela disse, mas não estou com tempo de chorar, não, porque ele ganhava, sei lá, R$5.000, não me lembro o valor, eu agora estou ganhando, quando fui a pensão é de 2.300, quer dizer, perdeu metade do valor. Eu não posso mais continuar na casa que eu morava, estou tendo que procurar uma casa melhor, uma casa menor. Não estou conseguindo fazer a feira que eu fazia antes, ou seja, estou comendo menos, comendo mal, não estou conseguindo comprar os remédios, porque preciso e aquele dinheiro agora que ele tinha agora não dá. E a partir da morte do marido, mudou drasticamente a vida daquela família e não tem ninguém por eles, entendeu? Então, isso é um fato, eu estou contando aqui, porque é a vida real. Quando a gente fala de números e estatísticas, a gente parece que esquece que são vidas de pessoas. Isso. E o impacto que a gente tem, que a gente faz quando faz uma reforma, é na vida dessas pessoas que trabalharam e que agora ficaram, digamos, desassistidas ou com uma condição pior quando acontece, como o caso daquela senhora, a morte do mantenedor, do marido. Então, é uma situação muito difícil. Mas a gente tem como fazer um sistema que seja mantido o padrão atual. A gente, obviamente, eu defendo que a gente faça uma espécie de gatilho demográfico, porque à medida que a Previdência, que o tempo vai passando, a população vai aumentando e o tempo de vida médio também aumenta muito, e com isso a conta fica desequilibrada. Então, que a gente possa construir um gatilho que seja automático, que seja previsível e que a gente já sabe que, olha, quando atingir esse patamar, ele vai dar uma aumentada gradativa no tempo para se aposentar, mas que seja um tempo razoável, porque nós aqui de Pernambuco sabemos que a pessoa que trabalha na roça, trabalhar até 65 anos na roça é muito diferente do que um advogado
trabalhar no escritório com ar-condicionado, confortável como nós estamos aqui, É fato. aos 65 anos. Então, são realidades muito diferentes. Então, aumentar o tempo para se aposentar, às vezes, significa inviabilizar uma aposentadoria. Perfeito. Ministro, me ocorreu aqui, eu anotei para lhe perguntar, as bets atrapalham esse cenário todo de previdência, estão, de alguma forma, prejudicando o trabalhador? Eu sou empresário. Não sei se você sabe que eu tenho uma distribuidora aqui em Pernambuco, média, de porte médio, não é uma empresa pequena. E, a partir das bets, eu não falo mal de bet, eu não falo nem mal nem bem. Eu apenas constato que é uma situação preocupante, porque eu perdi alguns funcionários, alguns colaboradores, Sério? porque se envolveram e se viciaram no jogo e começam a primeiro a faltar, primeiro começam a produzir mal, menos. Depois começam a faltar, até que o recurso humano chama e detecta, às vezes com a família, com a esposa ou com o marido, de que a pessoa está endividado por conta de jogos, de bets. Então, é uma coisa preocupante, porque tem descapitalizado as pessoas, tem causado prejuízos enormes a muitas famílias, e eu creio que tem que ter uma regulamentação bem específica e bem cuidadosa para que isso não atrapalhe a vida do povo brasileiro, né? Porque você está drenando recursos para jogos que antigamente, por exemplo, a pessoa ia num cassino, tinha que sair de casa, procurar um lugar para jogar aquelas máquinas eletrônicas. Tem um controle mínimo, né? Mas às vezes que era uma coisa ilegal ali, mas a pessoa tinha que sair de casa para jogar aquilo. Hoje, a pessoa joga no telefone e, às vezes, joga escondido dos pais. Ou o marido escondido da mulher, ou a mulher escondida do marido, joga no banheiro, joga à noite em casa ali. Então, é uma coisa perigosa que tem que ter um olhar do Estado para proteger a população. Verdade. Vamos voltar aqui para a política? Vamos, O senhor avalia que a crise das fraudes no INSS pode gerar desgaste eleitoral para o presidente Lula nessas eleições? E eu aproveito e lhe pergunto, como o senhor tem visto aí? Algumas pesquisas mostram o crescimento do candidato conservador, o Flávio Bolsonaro. Como é que o senhor está avaliando essa situação das eleições nacionais? Jamildo, a primeira coisa é óbvia. A primeira pergunta é muito pertinente sua, porque é visível que, e eu disse logo no início, foi a pior crise do governo do presidente Lula. Ele se mostrou indignado. As primeiras vezes que eu tive com ele, logo quando fui convocado para ser ministro, ele estava indignado porque é um ambiente, é uma parcela da sociedade com a qual ele tem muito cuidado, que ele tem muito zelo, que são esses hipervulneráveis, né? Então, são os mais sensíveis, os que são os mais idosos. E aí pegou ainda que também muitos do Nordeste, né? Muitos, no Brasil a maioria inteiro. Mas foi no Brasil inteiro. E ele ficou muito indignado com isso. Mas, claro, que a primeira repercussão foi muito negativa para o seu governo. Agora, o governo agiu rápido. Em 3 meses, nós já estávamos com todos os nomes das pessoas que foram descontadas. Cerca de 9 milhões de pessoas foram descontadas. Nós contactamos, através dos meios digitais, com cada uma dessas 9 milhões de pessoas. Nós tranquilizamos as outras 27 milhões que não tinham sido descontadas de forma alguma, dizendo, olha, fique tranquilo, não precisa você procurar saber, não precisa você ir numa agência, nem entrar no meu INSS para saber disso, você não foi descontado. E para os 9 milhões, nós avisamos, olha, você foi descontado de algum valor durante algum período e por alguma associação. Então, você entra em contato com o INSS para ver se esse desconto foi autorizado ou não. E a gente abriu uma parceria com os Correios para não fazer isso só através das agências ou do aplicativo Meu INSS. Como os Correios estão em todo o Brasil, em todas as cidades, a gente abriu as agências dos Correios e fez uma parceria com os Correios. E 35% dos acessos passaram a ser nas agências dos Correios, presencialmente. E a gente, então, identificou esse contingente e hoje a gente já tem 4.300.000 aposentados que foram descontados irregularmente e que já receberam integralmente o valor que foi descontado, corrigido pelo IPCA, em parcela única, na conta que ele recebia o benefício.
Então, é um volume gigantesco, quase 3 bilhões, 2 bilhões 970 milhões já foram devolvidos. Isso nunca aconteceu no Brasil, Jamil. De um roubo ser devolvido para as pessoas, corrigido, e sem a pessoa precisar acionar a justiça nem nada. Só precisa a pessoa fazer uma autodeclaração dizendo que aquilo foi um desconto não autorizado, que o governo, então, pagou e paga. Até o dia 20 de março, e aí eu faço, porque o presidente pediu para fazer propaganda disso. Faça propaganda para que os aposentados fiquem sabendo que tem esse programa, que o governo tem o dinheiro e quer devolver a eles. Então, até o dia 20 de março, nós estamos com o prazo aberto para que qualquer aposentado que foi descontado irregularmente possa dar entrada num processo, e agora é um processo rápido, porque no começo tinha muita gente, demorava alguns dias, agora é quase imediato. Entrou, provou ou então disse que é não autorizado, porque ele nem precisa provar, ele só precisa dizer que não foi autorizado, que ele já entra na lista daqueles que podem receber o dinheiro de volta. Obviamente, se a associação tiver um documento assinado por ele dizendo que concordou com aquele desconto, ele não vai receber, porque é um desconto que ele autorizou. Mas, na imensa maioria dos casos, eu diria em 97% dos casos, os descontos realmente foram não autorizados. O outro contingente, desses entre os 4 milhões e 300 que já receberam e os 9 milhões que tinham sido descontados, são pessoas que optaram por não buscar os recursos, para não entrar em contato, e a gente, então, não tem como ressarcir, porque não tem como contactá-los. Mas aí A segunda pergunta. Flávio, esse aparecimento aí do filho do ex-presidente para disputar as eleições, teve uma manifestação agora no final de semana também. Fraca, né? Como é que o senhor viu como é que está vendo essa movimentação? Veja, natural, o país está dividido e o grupo bolsonarista procurou o nome mais raiz do bolsonarismo, que era um filho. Bolsonaro está preso, entretanto, os seguidores de Bolsonaro permanecem mobilizados. E a prova disso é que eles já depositam toda a energia e todos os votos no Flávio, que, apesar de não ser tão conhecido quanto o ex-presidente Bolsonaro, mas leva o nome do Bolsonaro, então é muito fácil fazer a identificação. Então, ele rapidamente já agregou em torno de si o voto bolsonarista. O voto lulista, o voto do presidente Lula também está cristalizado. Então, a sociedade brasileira mostra isso claramente, uma divisão e um racha, digamos assim, e os dois lados agora têm que buscar esse centro, e quem conseguir se comunicar melhor com esse centro é quem vai levar a eleição presidencial deste ano. Eu tenho muita esperança de que a gente consiga, durante esse processo, demonstrar todos os avanços que o governo Lula conseguiu nesses 3 anos e 3 meses de governo. Foram avanços significativos em todas as áreas, desde o agro, onde houve os maiores investimentos da história. Emprego também, não? O menor nível inflação. de desemprego, a menor nível de registro de inflação, e o dólar, que era dito que chegaria em 7, 8, 10 reais se Lula fosse presidente, mostra patamares muito menores do que quando o presidente Lula foi eleito e em viés de queda, ou seja, está caindo o dólar, o que é uma coisa difícil de acontecer. A inflação caindo e o desemprego também caindo, porque quando o desemprego cai, normalmente a inflação sobe. E nós estamos conseguindo esses 2 indicadores que são muito bons: queda do desemprego, queda da inflação, a economia subindo acima de 3%, que só aconteceu nos governos Lula e Dilma. Nos governos Temer e Bolsonaro isso acabou, e agora o país volta a ter um crescimento acima de 3%, contrariando as expectativas dos economistas, e a gente tem notícias muito boas de todas as áreas. Portanto, quando a gente fizer esse balanço durante a campanha, eu tenho certeza que nós vamos sensibilizar esse centro e vencer as eleições. Então, na sua avaliação, o que é que explica a desaprovação continuar numa linha superando a aprovação? Pois é. Com tantas coisas positivas. Eu creio que nós
não está falhando na comunicação? Nós não conseguimos mostrar isso para a sociedade. É uma constatação, não é nenhuma crítica. Porque se nós temos os feitos, nós temos os programas, nós temos os números de universidades, de institutos federais. O presidente Lula lançou 100 institutos federais novos nesse governo. O presidente lançou o Pé de Meia, que é essa poupança para os estudantes, para incentivar os estudantes. Se tudo isso não ainda chegou na sociedade, é porque falta essa comunicação melhor nossa. E o desafio de cada ministro, de cada integrante do governo, é poder falar desses números, não só da sua pasta, mas números gerais do governo, que são muito positivos. E é isso que a gente tem feito. Perfeito. Falando um pouquinho, eu não sei se eu falo ainda da CPI do INSS ou se entro já em política local. Quer dar uma passada na CPI? Vamos lá. Vamos embora. Comigo não tem tabu, não tem barreira. Como é que o senhor avalia a condução da CPMI do INSS, especialmente após questionamentos sobre a contagem de votos em votações simbólicas aí recentemente? Jamildo, eu fui a primeira pessoa do governo a falar em favor da CPI. Quem não deve, não teme, né? Quando eu prestei depoimento no Senado, ali 8, 10 dias após assumir o Ministério, o Senado me chamou, a Comissão de Fiscalização e Controle, presidida pelo senador Irã, e eu prestei um depoimento de horas no Senado, até o último inscrito e a última pergunta. Fiquei lá à disposição dos senadores. E, naquele dia, eu me manifestei favoravelmente à instalação da CPI. Na época não existia CPI ainda, então fui a primeira pessoa do governo que falou a favor da CPI. Por quê? Primeiro, que eu achava que a gente devia uma satisfação à sociedade. E segundo, porque eu era egresso do parlamento, eu passei quase 24 anos na Câmara e eu sei que a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é um inquérito presidido pelo parlamento, ela tem uma função importante de esclarecer para a sociedade quando ela é bem conduzida, de forma isenta, equilibrada, justa, ela tem muito o que oferecer. A gente já viu CPIs que foram muito boas, que trouxeram muitos esclarecimentos, e já viu CPIs que foram horríveis e que viraram um palco político e não trouxeram nenhum benefício para a sociedade. Eu gosto da condução do senador Carlos Viana. Eu acho que ele procura ser equilibrado, procura ser justo. A CPMI é sempre esclarecedora. Então, tem lá um debate político que já está posto para a sociedade e para a imprensa. Fica claro que há ali uma rinha política, mas, no meio disso tudo, tem coisas boas. Embora o nosso ministério fique desprendendo uma força gigantesca diariamente para responder os requerimentos de informação, a lei de acesso à informação, a gente responde diariamente esses pedidos de informação, esses requerimentos, e tem prazo para responder, e os prazos são curtos para responder a CPMI. Então, isso drena um pouco as energias do Ministério, que podiam ser direcionadas para coisas mais do dia a dia do Ministério, para a gente poder enfrentar a fila, para a gente poder melhorar a integridade, a governança, a eficiência do Ministério. Mas é um dever constitucional nosso atender a CPMI, nós estamos fazendo isso com prioridade. Eu determinei que o Ministério se debruçasse sobre os documentos, sobre os dados, para fornecer todas as informações à CPMI, e assim a gente tem procedido. Agora, não seria diferente no ano eleitoral, infelizmente, né? Porque se aguça todo esse interesse em lacração. E quanto mais o tempo passa, quanto mais próximo da eleição, mais a gente tem possibilidades de ter a disputa eleitoral interferindo no processo da CPMI. Né? E aí o ministro Rui Costa, eu ouvi dizendo que nunca viu nação nenhuma ser construída com lacração. Então, país nenhum se constrói com lacração. E é uma coisa interessante isso, porque essa coisa dos cortes da lacração, ela é muito ruim para o parlamento. Eu observo que, hoje em dia, a pessoa faz um ataque a alguém, não espera a resposta, grava na internet aquele corte, se levanta e vai embora, não espera nem a resposta, o contraditório, uma explicação. Então,
ela tem apenas o desejo de fazer aquele corte. Não só na CPMI, no parlamento como um todo, no Senado, na Câmara. E não é só no Brasil, né? Isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo todo. E eu acho que depois isso vai sendo depurado, como é uma coisa relativamente nova, isso vai sendo depurado para que a gente consiga uma estabilidade maior e uma urbanidade entre o tratamento entre adversários, entre setores antagônicos e que possam se respeitar, mesmo tendo posições divergentes. Quantas horas o senhor está conseguindo dormir por dia com tanta coisa para acompanhar? Olha, até o ano passado eu estava dormindo 4 horas por noite. Até que no final do ano, vou revelar aqui o que ninguém sabe publicamente, eu tive uma espécie de colapso, né? Tive uma febre alta Muita atenção. Com as taxas desorganizaram assim de forma abrupta e quase simultânea. Então eu tive que ser hospitalizado e então vi que o sistema estava acendendo luzes de alerta. Então, a partir daí, comecei uma atividade física, comecei a ter mais cuidado na alimentação, regular melhor o sono. Né? Eu tenho uma secretária lá em Brasília que me acompanha há 20 anos, que pega no pé, que reclama quando eu estou dormindo tarde, quando eu estou acordando cedo demais, mas tenho procurado, nesse ano de 2026, cuidar de dormir um pouquinho mais para conseguir ter mais saúde, mais disposição e mais condição de fazer o trabalho que eu me propus a fazer. Cuide, porque sua responsabilidade é grande. E assim, você falou de lacração, se arreta muito, porque você ali é no meio do liquidificador, recebe notícia de tudo que é lado. Como é que faz para se blindar e não se intoxicar com tanta coisa, às vezes, maléfica, né? Olha, Jamildo, eu não sei se você sabe, eu moro num sítio. Sabia disso, não? Não, né? Eu moro num sítio na zona rural de Caruaru. Então, lá, eu e minha esposa, que está aqui presente no estúdio, nós criamos nossos cachorros, eu crio umas ovelhas, tenho uma meia dúzia de cabeça de gado, um cavalo, e procuro ter uma vida, nesse período que eu fico em casa, que me dê serenidade, tranquilidade, que recarregue as minhas baterias para quando eu voltar para o trabalho, para a labuta, para as provocações, que eu tenha um estoque de paciência para poder enfrentar tudo isso sem assim, perder a inteligência emocional, né? Que faz com que a gente possa responder, possa dar a resposta sem sair do equilíbrio, sem sair da razão, sem perder a razão. Isso. Então, assim eu tenho procurado fazer. Agora, não é fácil a gente ser atacado, às vezes não, muitas vezes injustamente. E eu costumo dizer o seguinte, eu vejo algumas pessoas fazendo alguns ataques, eu digo, não me confunda, porque eu sou do time do mocinho, não sou do time do bandido, não. Eu cheguei aqui para consertar as coisas, para restabelecer, para restaurar a credibilidade do INSS, da Previdência Social, e estou fazendo isso com muito afinco. Nós fortalecemos a ouvidoria, nós fortalecemos o controle interno, nós demos uma maior transparência a todos os processos, não que não houvesse, mas há um esforço maior, porque, de acordo com essas circunstâncias que nós estamos vivendo, a cobrança disso é maior. Nós temos, por exemplo, no Ministério, e pouca gente sabe, uma força-tarefa previdenciária. Você sabia disso? Não. A Força-Tarefa Previdenciária é a inteligência do Ministério, que é um setor estruturado que atua junto com a Polícia Federal. E esse coibir. Exatamente. E essa inteligência, essa Força-Tarefa Previdenciária, ela atua permanentemente no combate a fraudes. Por quê? Como eu dei aqueles números que são gigantescos dos valores e dos recursos que passam pela Previdência Social, obviamente ninguém assalta o carro da funerária. As pessoas procuram o carro forte. E o carro forte do governo é a Previdência Social. Mas a então, diferença... nós pagamos 46% de todo o dinheiro que o governo federal gasta, passa pela Previdência Social. Então, a gente tem que ter esse combate permanente e há operações semanais, às vezes são diárias, da Força-Tarefa Previdenciária. Semana passada foi no Piauí, desbaratando uma gangue que fazia descontos, que fazia benefícios irregulares. Então, isso é uma tarefa permanente
da nossa inteligência que a gente fortaleceu e quer fortalecer ainda mais. Amanhã eu tenho um encontro com o doutor Andrei, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Vou mais uma vez fazer uma visita, porque já estive lá com a equipe do Ministério, agora estou indo novamente apresentar meu novo secretário executivo, apresentar a nossa equipe e vou ouvir deles também sugestões, porque eu quero que a Polícia Federal possa nos dar as orientações na visão deles. Quer dizer, o que é que o Ministério pode aprimorar internamente para evitar fraudes, para evitar... Se blindar, né? Para evitar ataques de pessoas que querem roubar a Previdência. A Polícia Federal tem uma visão maior. Então, para a gente incorporar essas mudanças, esses critérios e esses mecanismos para que a gente possa ter um sistema ainda mais blindado. Isso é importante que o senhor coloca, porque antigamente, aí, a experiência de repórter, a gente via ali um fraudador aqui, outro ali, fazia uma coisa com uma agência específica, né? Mas, assim, de forma sistêmica, foi realmente muito impactante. Tem como isso se repetir por tudo que o senhor já conseguiu blindar? E, inclusive, eu não sei se é fato, eu ouvi dizer que o senhor talvez usasse a expertise do Porto Digital, a gente aqui está no Recife Antigo, o Porto Digital para conseguir, através da internet, através da inovação tecnológica, blindar mais ainda. Tem alguma coisa nessa linha? E em relação à questão dos ataques, eu quero prestar minha solidariedade, porque eu imagino o que é que o senhor sofre. O pior é que a internet faz isso, né? Ela acaba deixando tudo numa fase muito rasteira. Mas, perdão. Pois é. Então, veja, eu vejo que a gente pode ter um incremento da inteligência artificial e da inovação tecnológica para facilitar esses mecanismos todos de agilidade. Por exemplo, de inovação tecnológica, a gente implantou a teleperícia, né? Que é uma coisa revolucionária. Como um dos pontos cruciais, digamos, para o atendimento do INSS é a perícia médica, Isso. E nós temos um número de peritos reduzido, nós já tivemos 6.000 peritos, hoje nós temos 2.800. Já pensou? Fizemos um concurso para 500, agora e eles estão assumindo, os últimos estão assumindo nesses dias. Daí a fila, contribui para a fila estar grande? Contribui também. O que é que a gente fez? A gente implantou, neste governo, a perícia conectada. Então, a gente faz uma perícia por vídeo. Então, você monta uma sala com internet de boa qualidade e com equipamento e você pode, num Previbarco, que é um barco da Previdência Social lá no Rio Amazonas, fazer uma perícia com alguém, com um perito que está no centro de São Paulo. Então, ele, quando faz a atribuição das tarefas, se ele estiver desocupado, ele faz a teleperícia. Em 96% dos casos, a perícia é realizada com sucesso por vídeo. E apenas 4% é que o perito recomenda que ela tenha que ser presencial. Uma continuidade. Ele não consegue identificar pelo vídeo. Só em 4%. Mas em 96% a gente consegue fazer. É um avanço, então, né? Isso é um avanço enorme. Então, uma cidade chega para mim e diz, olha, eu preciso de um perito na minha cidade. Eu não tenho perito para colocar em todas as cidades, mas eu digo, prefeito, monte uma sala, estruture a sala, dê a internet e o equipamento que a gente consegue fazer a perícia conectada. Ele faz um acordo de cooperação técnica da prefeitura com o Ministério e a gente faz o rodízio colocando aquela sala de teleperícia na distribuição randomizada da distribuição das perícias e a gente consegue colocar um perito para atender qualquer cidade do Brasil. Então, isso tem feito um crescimento exponencial do número de consultas por teleperícia. A gente ganhou um prêmio de inovação tecnológica com essa telemedicina, com essa teleperícia, e é um sucesso que não tem volta e está ajudando a gente a atender melhor e mais rapidamente. Muito bom. Deixa eu lhe perguntar ainda sobre a questão da CPMI. A quebra do sigilo do filho de Lula já havia sido autorizada aí pelo Supremo. Na sua avaliação, houve uma tentativa de politizar uma decisão judicial? É normal, né? O presidente Lula é o maior alvo dos ataques da oposição e o filho dele também já foi atacado várias vezes. Ele se antecipou, entregou espontaneamente o seu sigilo, o que foi um gesto assim que eu acho que ajudou a mostrar que ele está disponível para fornecer as informações. E eu tinha dito que esse governo é um governo que não protege ninguém. E o presidente Lula também disse isso. Qualquer que seja a autoridade ou a pessoa que tiver que ser investigada, será investigada.
e nós temos expectativas muito positivas com as investigações de que possam elucidar os fatos e mostrar quem, de fato, teve alguma coisa a ver e quem não. Então, as investigações de forma ampla, sem nenhum tipo de proteção, né? O governo passado protegia e não dava liberdade para os órgãos de controle, para a Polícia O Federal. próprio presidente foi lá numa reunião e disse tem que proteger os meus, né? Pois é, tem a gravação, o vídeo do ex-presidente dizendo isso. E o presidente Lula não. O presidente Lula disse que todo mundo vai ser investigado. Inclusive, quando ele diz essa frase, ele aponta para 2 ou 3 ministros que estão lá e diz: fulano, se você tiver qualquer coisa contra você, você vai ser investigado. E falou do próprio filho. Então, eu achei um gesto muito digno do presidente Lula e muito coerente com a sua história. Então, eu acredito que isso tudo também será pesado pela sociedade brasileira. Mas o importante é que não há nenhum risco de recuperação dos recursos desviados, não é isso? Olha, eu tenho já contabilizado, pelo menos a última conta que a gente tinha, era que 2,8 bilhões de reais estavam congelados em espera das decisões judiciais para poder esse dinheiro ser retomado. E essa foi a discussão inicial de tudo. Porque o presidente Lula, por ele, essa devolução do dinheiro era com o dinheiro das associações e dos fraudadores. E não botar nenhum real do dinheiro do governo. Mas aí poderia demorar muito. E aí, né? exatamente, e nós Da margem convencemos o presidente de que o aposentado não poderia esperar essas demandas judiciais serem resolvidas. Algumas vão levar meses, outras vão levar anos, e os aposentados não podiam esperar. Então, o presidente foi sensível e a gente fez um acordo com o STF, mediado pelo STF, com todos os órgãos, aí participaram a Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública da União, o INSS, o Ministério da Previdência, a OAB. E todos esses organismos participaram e assinaram um acordo para que o governo pudesse ter um crédito de 3,3 bilhões de reais para fazer esse pagamento, uma espécie de adiantamento para fazer esse pagamento. E é com esse dinheiro que nós estamos fazendo o ressarcimento, a devolução do dinheiro aos aposentados. E aí terminou tendo a participação do Congresso também, além de todos esses atores, porque o presidente Alcolumbre e o presidente Hugo Mota também chancelaram com os deputados, parlamentares, deputados e senadores também a participação desse acordo e desse crédito. Ministro, aqui era importante a gente falar que mudanças foram implementadas para impedir que esses descontos associativos voltassem a ocorrer sem autorização. Não sei se eu me repito aqui, mas é relevante. É bom deixar cravado isso, que isso não tem possibilidade de acontecer mais, porque os descontos foram... Primeiro, o presidente Lula já deu a determinação de que fossem suspensos todos os descontos. Então, na hora que foi deflagrada a operação, os descontos foram pausados. Até aquele mês de abril de 25, quando foi deflagrada a operação, aquele mês, no mês seguinte, ele foi devolvido já de imediato para todo mundo. E, a partir daí, os descontos cessaram. Então, depois veio uma lei do Congresso Nacional botando fim aos descontos associativos. Portanto, esse tipo de fraude jamais voltará a acontecer. Primeiro porque os mecanismos foram todos aprimorados. Por exemplo, hoje é tudo com biometria. Não tem mais condição de ninguém fazer um tipo de desconto somente com assinatura sem conferência. Hoje tudo é com biometria. E depois porque os descontos associativos acabaram de vez. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de política, que é para poder dar um lead para o site também, né? Não ficar só na internet. Olha, como é que o senhor está vendo o governo de Raquel Lira? Como é que o senhor está vendo a gestão João Campos, que está se apresentando para disputar aí, possivelmente em outubro o comando estadual? Olha, o governo de Raquel Lira deixou a desejar, no meu entendimento, porque não conseguiu fazer as entregas que o Estado esperava que ela conseguisse. E o governo do prefeito João Campos é um governo que está consagrado por um nível de aprovação acima da média no Brasil inteiro. Eu acho que ele é um case de sucesso administrativo. Ele mostra uma condição, apesar da pouca idade, uma condição muito rara
de ser Formar equipe, né? político que forma equipe, que forma quadros, que administra bem e que tem tempo para fazer uma boa comunicação. Sabe lidar com todos os setores. Você veja ele se dá bem com o conservador, com o pessoal mais Ele é esquerdo. leve, né? Ele tem um talento do pai, né? Do governador Eduardo Campos, de quem eu fui amigo, de quem fui colega na Câmara. Eu cheguei junto com o Eduardo na Câmara. O primeiro mandato de Eduardo Campos, o primeiro mandato de Humberto Costa e o primeiro mandato meu como deputado federal foi em 94. Então, nós chegamos juntos. Lógico, cada um com o seu tamanho, né? Eles adquiriram um tamanho maior, mas eu estava ali também seguindo essa trilha. Então, tive 6 mandatos de deputado federal e vejo que o João Campos tem um talento. Eu acompanhei o mandato dele como deputado federal. Ele fez um bom mandato de deputado federal, depois se elegeu prefeito. Fez uma gestão espetacular, eu diria, e eu contribuí na medida do possível. Por exemplo, o Compaz do Ibura foi uma obra que foi custeada toda por mim, por emenda parlamentar, que eu trouxe e botei na Prefeitura do Recife, que é uma obra que eu me orgulho muito, que aquele Compaz do Recife, do Ibura, é uma obra gigantesca. Então, nós temos uma parceria histórica com o grupo de João Campos, tivemos uma parceria com a RAIS, tivemos uma parceria com o governador Eduardo Campos e mantemos essa aliança com o prefeito João Campos. Obviamente, o PDT ainda não decidiu qual é a sua posição, está muito cedo para isso. Mas não é novo, sempre deixa ali para a última hora, né? Mas tem que... Quem é disputado é bom, porque valoriza o passe. Mas nós temos uma coerência histórica, né? Nós temos uma coerência histórica. E eu diria que o PDT agora, nesse período aqui em Pernambuco, ele está sendo presidido pela direção nacional. O presidente de Pernambuco é o presidente Carlos Lupe. Isso. E ele tem feito um trabalho para me ajudar a construir uma chapa de deputado federal, uma nominata que possa dar a garantia de que a gente elege um deputado federal, né? Você sabe que na eleição passada eu tive os votos para me eleger, mas não fiz o quociente eleitoral porque faltou essa chapa. Então, ele está trabalhando para formar essa chapa, está tentando atrair a ex-deputada Marília Reis para o PDT. Eu participei dessas negociações, ela está muito próxima de se filiar ao PDT, se lançou candidata ao Senado nesse final de semana, causou um alvoroço no meio político, né? Porque ela é muito enfática, ela é muito firme. Recebeu apoio também de Álvaro Porto, né? Pois é, ela tem apoios importantes e ela tem níveis de densidade eleitoral nas pesquisas que dá a ela essa possibilidade de pleitear uma vaga no Senado. E o PDT está aí, com um olho no gato, outro no peixe, para ver qual é a melhor forma de fortalecer o projeto do partido em consonância com o lado que nós temos, que é o lado do presidente Lula. E eu vou defender que o PDT faça a opção que for melhor para que o presidente Lula tenha mais votos em Pernambuco. O formato que der mais votos ao presidente Lula, eu acho que é o formato que a gente deve adotar e defender todo o nosso campo. Pessoal, acabou não falando do governo Raquel. Falei que ela deixou a desejar, na minha vai ficar opinião, só mas nessa linha? Não quero detalhar. Perdão, é porque eu pensei que ia além dessa linha. Não, eu vou só até aí, porque eu assim, sou meio suspeito para falar, porque nós somos adversários lá de Caruaru. Eu sou do tempo que éramos, né? Eu sou do tempo que o senhor se atritava, porque era deputado, ela prefeita, às vezes não lhe prestigiava, embora o senhor tivesse, né, depositado emendas para lá, feito emendas para lá. Mas hoje em dia senta, pode ter reunião, pode ter algum entendimento. Hoje mesmo eu vou lá fazer uma visita institucional à governadora Raquel Lira. Eu digo que eu era adversário porque as circunstâncias mudaram. Primeiro porque ela se elegeu governadora, então ela passou a ter um patamar diferente do meu. Já não era mais o meu patamar. Ela subiu de patamar e eu não me elegi, então eu desci de patamar. Né? E hoje eu estou num patamar de ministro de Estado, mas tenho o dever, porque o presidente Lula recomenda isso para os seus ministros, que não faça qualquer distinção nos estados em quem apoia e quem não apoia o governo. Então, a luta nossa, o trabalho nosso tem sido de atender a todos. Eu participei agora de uma agenda da Caravana Federativa,
que é não sei se você ouviu falar disso. É uma Sim, visita sim. que o governo faz com todos os ministérios presentes nos estados para ouvir as demandas dos municípios. Eu fui para Alagoas, sexta-feira, todos os municípios do estado estavam lá representados e o governo federal estava com 52 estandes à disposição dos municípios. Foi um evento grande, um evento potente do ponto de vista de comunicação com os ministérios e com os municípios, e acho que é uma agenda importante. Então, esse tipo de prática é uma prática que estava fazendo falta no Brasil, desde o governo Temer, que acabou essa ausculta popular, as conferências, os conselhos, tudo isso acabou. Então, passamos aí 7 anos sem ouvir a sociedade e agora o presidente Lula voltou com essa ausculta. Então, voltaram as conferências municipais de todos os setores da sociedade, as conferências estaduais, as conferências nacionais e a caravana federativa, que é um instrumento a mais de contato com a população. Aqui em Pernambuco, se não me engano, ela ocorre para e passo com o evento da AMUP, que aí tem a oportunidade de falar diretamente com os prefeitos no congresso da AMUP. Mas só para ficar claro aqui, para eu colher sua opinião sobre a história de palanque duplo, o que é que você acha dessa opção? Ficar Lula sendo dividido aí pelos dois? Há possibilidade? Vê sentido? Veja, eu defendo o que for melhor para o governo do presidente Lula e o que for melhor para a eleição do presidente Lula. A minha posição, é claro que tem que ser essa. Eu sei que a identidade do presidente Lula é com o prefeito João Campos, porque foi este campo que votou na eleição passada em Lula para presidente. A governadora Raquel ficou neutra, quer dizer, ela não teve candidatos. Portanto, é natural que a gente tenha uma identidade maior com esse campo, que é o campo que, historicamente, faz o debate e a defesa do presidente Lula. Agora, obviamente que nós desejamos ter o apoio da governadora Raquel Lira. Então, tenho muita vontade, vou até pedir a ela hoje, governadora, declare apoio ao presidente Lula, diga que é seu candidato a presidente, para poder a gente defender que ela possa fazer parte desse conjunto de apoio a Lula em Pernambuco. Então, eu desejo que, quanto maior o palanque de apoio do presidente Lula, mais possibilidades tem de que a gente esteja próximo, né? E aí, eu remonto aí à eleição de 2006. Em 2006, a gente teve aqui Lula, candidato a presidente, Eduardo Campos, de um lado, e Humberto Costa, do outro. Então, o palanque da vinda do presidente era o palanque de Lula, e os dois candidatos a governadores estavam ali, cada um de um lado, você lembra bem disso, você levantava a mão de um e de outro, e nós conseguimos números extraordinários para Lula em Pernambuco em 2006. Então, eu espero, 20 anos depois, repetir os números e ter o apoio de todas as forças para a eleição de Lula em Pernambuco. Perfeito, entendo sua posição. Agora, a gente aqui entrevistou semana passada Sileno Guedes, e ele foi bastante enfático, ele foi muito objetivo, dizendo, olha, Raquel está longe de ser Eduardo, está longe de ser Humberto, mais ou menos com outras palavras, dizendo o que o senhor colocou aí. Deixa eu lhe perguntar, Túlio Gadelha, esse movimento aí, querendo uma aliança, dizendo que recebeu uma missão de Lupe para tentar trazer uma chapa, lançou um candidato a governo, tem sentido para o senhor essa movimentação? Ele que já se estranhou com o senhor no passado, né? É normal essa disputa, esse estranhamento, quando são disputas no mesmo partido, né? Estranho que seja em partido diferente. Eu tinha assim, reuniões semanais assim, muito tensas com o Túlio, quando nós dois éramos deputados do PDT, para disputar cada cidade, cada movimento. Era um rame-rame semanal, diário. E a minha relação pessoal ficou muito estremecida com ele. No dia que ele saiu do partido, eu encontrei com ele no plenário, dei um abraço e digo, nossos problemas acabaram. Ele ficou suspeito, eu não tenho nada pessoal contra você. O problema era na condução do partido. Na hora que ele sai do partido, zeraram os problemas. Ele agora quer voltar, trazendo 40 candidatos, segundo ele, eu vi uma entrevista ontem, trazendo 40 candidatos e prometendo fazer uma nominata do PDT e tal. Acho ótimo. É para isso que o presidente Lupe assumiu o partido em Pernambuco provisoriamente, para poder organizar esse cenário. Então,
Túlio seria muito bem-vindo ao partido, assim como Marília também será muito bem-vinda. E vamos juntar esse povo todo, construir uma candidatura ao Senado, construir uma candidatura de deputados que a gente possa apresentar para o estado de Pernambuco. E quanto mais vaca, mais bezerro. Então, quanto mais candidatos a gente tiver, mais a gente elege deputados pelo PDT. E a solução pode ser isso mesmo? O reitor da Federal com cabeça de chapa? Eu defendo o apoio a João Campos como candidato a governador. Então, acho que o PDT não está em condições de ficar lançando candidatos, porque isso gasta dinheiro do fundo, e eu acho que o partido tem que dedicar os recursos para a eleição de deputados, que é isso que fortalece o parlamento, que faz com que o partido tenha voz no parlamento, que tenha fundo partidário, que tenha tempo de televisão. Então, o foco do PDT, na minha opinião, deve ser eleger deputados federais. Pronto. Para concluir, muito se falava numa possível federação do PDT com PSB e Cidadania. Ainda há conversa para esses partidos, há interesse em federação? Qual é a sua posição sobre essa possibilidade? Ou isso ficou no passado? Olha, Jamildo, eu defendo, sempre defendi, abertamente, dentro do partido, a federação com o PSB. Eu achava que uma federação com o PT era uma federação um pouco desigual, porque o PT tem um tamanho muito maior do que o PDT, mas eu sempre achei que o PSB e o PDT têm o que o Armando Monteiro chama de equipotência, né? Que são tamanhos iguais ou semelhantes. Então, a gente podia fazer uma regra que pudesse garantir que os dois partidos teriam autonomia, mas que eles pudessem juntar as forças para fazer uma federação que tem identidades ideológicas muito próximas, né? Do mesmo jeito que o PSB tem a figura de Arraes, nós temos a figura de Brizola, do mesmo jeito que o PSB é um partido antigo, o PDT também é um partido antigo, são partidos que têm raízes, que têm história, que têm lideranças e que têm uma participação social muito intensa. Então, eu sempre defendi internamente. O presidente Lupe, o meu chefe no PDT, é muito refratário à ideia de federação. Ele acha que o PDT consegue fazer os números que ele deseja sem precisar da federação. E eu respeito a decisão dele e isso vai ser decidido pela maioria do partido. O que o partido decidir, então nós vamos seguir, isso não tem nenhum problema. E eu continuarei defendendo a federação, porque acho que até o último minuto, ainda dá tempo de fazer, e eu defendo porque acho que é o melhor caminho para o partido. Falar em federação, para concluir de verdade, veja aí a confusão que está acontecendo. União Brasil com progressistas aqui. Ninguém sabe quem é que dá a linha, se é Miguel, se é Dudu esperto pra caramba. Né? Mas você quer que eu opine nesse assunto, não, né? Não, você já tem confusão demais aí no PDT. Mas você acha que vai para que lado essa cobra aí de duas cabeças? Eu vou beber uma água aqui. Isso. Não, eu não vou opinar, não sei. Eu sou amigo dos dois. Eu sou muito respeitoso com as outras legendas. Acho que eles estão fazendo um trabalho gigantesco para poder conseguir unir os interesses desses personagens em cada um dos estados. É uma tarefa que eu não me atreveria a fazer, porque são dois partidos grandes, mas eu uso esse exemplo na defesa que eu faço da federação do PDT com o PSB. Digo, pode ter mais harmonia. Grandes pode ter mais harmonia. Estão buscando federar porque acham que separados ficam fracos. Imagina os partidos menores como os nossos. Então, eu uso isso como um argumento em defesa da federação entre PDT e PSB. Perfeito. Ministro, olha, um prazer enorme tê-lo aqui, falar sobre previdência social, não só previdência. Muito bem, olha aí. Eu gostaria de agradecer e lhe dar a oportunidade de alguma coisa que eu não tratei, que é relevante, que é importante para esse nosso desfecho. E já lhe convidando, volte mais vezes aqui, a casa é sua. Bem, está gravado, você me convidando novamente. É um prazer estar com você aqui. Espero que a gente possa repetir esse encontro. Você indo a Caruaru, eu quero lhe apresentar lá meu sítio, meus cachorros. Você não tem medo de cachorro não, né? Não. Então pronto, apresentar meus cachorros. A minha raça é dos Unidos, mas... Você indo a Brasília, eu queria que você fosse lá no Ministério para a gente tomar um café, bater uma foto, para mostrar que eu tenho prestígio, rapaz. Você ir lá me visitar. E quando quiser me convidar aqui, só é falar com Gisele, marcar a data, que a gente vem com todo prazer. Foi uma alegria poder estar aqui conversando com você, uma conversa sempre nos melhores níveis, e isso me dá muita honra e me dá muita satisfação de ter um papo aberto, franco,
sem tabu, sem restrição, com alguém do seu quilate, do seu tamanho. Então, para mim, é uma grande alegria, tá? Obrigado pela sua gentileza sempre. Com trabalhos técnicos aqui de nosso Jairo Lima, a gente encerra mais um podcast. Jairo. Pode já. Abraço forte, bom revê-los.